Olá, o TVL Comunidade está começando aqui pela TVL de Blumenau. Muito obrigado você que está nos acompanhando nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara de Blumenau, câmarablu.sc.gov.br. Hoje a comunidade vai ser com a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez, que é juíza de direito aqui da cidade, está cuidando do caso da Sulfabril. É sobre isso que a gente vai falar, porque agora em agosto, dia 14, vai ter um leilão da Sulfabril, dos bens da massa falida, e se tiver, o próximo vai ser dia 1º de setembro, às vésperas do aniversário da cidade. E a expectativa, doutora, é que tenha um final feliz, um desfecho positivo aí para principalmente os antigos trabalhadores da Sulfabril. Tudo bem com a senhora? Obrigado pela presença. Olá, Rodrigo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui na TVL e fazer desta oportunidade uma via de comunicação importante para que a sociedade blumenauense de toda a região compreenda o que se passa com o Poder Judiciário e especialmente em relação a esse processo que trata da falência da empresa Sulfabril, que tanto tem chamado a atenção de toda a comunidade pela sua importância, né? E por conta disso que nós nutrimos sim uma expectativa bastante positiva em relação ao resultado do próximo leilão, que se divide em duas datas, né? Na verdade, nós estamos tratando do mesmo leilão, só que pela definição da lei são designadas duas datas. A primeira vai ser no dia 14 de agosto e a próxima no dia 1º de setembro, que, como você falou, é véspera do feriado da nossa cidade. Torcemos todos que possamos comemorar um bom resultado no próprio feriado do nosso município. A massa falida que já tem mais de 15 anos, doutora. As pessoas ficam se perguntando, né? Poxa, tanto tempo para se resolver uma questão, né, de uma empresa que faliu e que ainda tem dívidas a serem pagas aos seus trabalhadores. Por que demora tanto tempo, doutora? Pois é. Realmente é difícil explicar quando a gente pensa num processo que dura tanto tempo assim, né? E a cada ano que passa, a cada dia 17 de setembro, nós nos preocupamos ainda mais com o rumo desse processo. E isso faz com que, a cada momento, o judiciário empenhe ainda maiores energias para obter um resultado positivo. Só que é preciso que a comunidade compreenda que o processo é composto de atos processuais, portanto, sob o aspecto formal, que devem ser respeitados, sob pena de acarretar uma nulidade futura, mas também que muito do resultado que nós esperamos, que neste momento do processo, que trata da fase expropriatória, que é aquele em que nós queremos converter os bens em patrimônio, portanto dependemos da venda, o resultado não depende somente da nossa vontade ou da atuação do Poder Judiciário, mas concorre com as forças do mercado. E todos nós acompanhamos a situação, o cenário econômico do Brasil e podemos então compreender que realmente é uma venda de grande proporção e, portanto, exige uma ampla reflexão por parte do investidor. Mas tudo isso não nos desestimula, muito ao contrário. É no momento de crise que as pessoas se fortalecem em relação aos seus projetos. E recente pesquisa feita pelo leiloeiro que atua nesse caso, um novo leiloeiro que recentemente foi designado para esse fim, o Dr. Daniel Garcia, ele percebeu que aquela área é muito próspera para vários tipos de investimento. Por exemplo, tem sido muito procurada para o ramo educacional, onde poderia ser montada uma instituição de ensino com ampla área de estacionamento, com bom acesso à cidade, muito próxima inclusive do centro. Poderia também comportar o ramo hoteleiro, já que nós temos nas imediações hospitais, clínicas, né? E condomínios também, já que de um dos lados daquela rua, da rua Itajaí, comporta a edificação, a área construtiva é viável, né? Muito mais do que do outro lado por conta da proximidade do rio. Mas então, possibilidades existem, o leiloeiro está trabalhando bastante nessa divulgação, a todo tempo trazendo interessados para comparecerem lá. Inclusive, eu gostaria de registrar que nesta oportunidade ele não está aqui justamente por conta disso. Está recebendo investidores que estão na empresa conhecendo as suas instalações e quem sabe possam participar com lances efetivos no próximo leilão, né? Agora já foram alguns leilões que aconteceram, as pessoas já viram nos noticiários aí nos meses anteriores, ano passado e tal, que aconteceram alguns leilões. O que há de diferente nesse agora, do dia 14 de agosto e do dia 1º de setembro, doutora? Final do ano passado, a senhora tomou a decisão de fechar as portas da Sulfabril. A empresa encerrou definitivamente as suas atividades. Isso tem alguma relevância para o leilão? Faz diferença? Pode ajudar? Penso que sim, num aspecto e não no outro, né? Veja como foi difícil a decisão que decretou o encerramento das atividades empresariais. Toda decisão comporta pontos positivos e negativos, e esta decisão, tenha certeza disso, Rodrigo,
que foi uma decisão muito bem pensada, muito bem analisada, com base em inúmeros argumentos que vinham ao processo ao longo de toda a tramitação, porque nós recebemos prestações de contas periódicas por parte do síndico. E vimos percebendo problemas, claro, com o faturamento e com o inadimplemento de algumas obrigações, por exemplo, as fiscais, que colocam aquela empresa que estava com a continuidade das operações autorizada pelo Poder Judiciário numa situação de desigualdade em relação às demais. Todo esse contexto, principalmente do agigantamento das próprias dívidas da massa falida, fez com que, num determinado momento, nós pensássemos que aquele fosse o momento certo, então, do encerramento das atividades. Quando a gente pensa no encerramento da atividade empresarial de uma empresa, principalmente levando em conta a função social que a empresa exerce, na medida em que nós contávamos, à época, portanto, em dezembro do ano passado, com aproximadamente 600 trabalhadores empregados, 450 na unidade de Blumenau, que é a matriz, e 150 na de Ascurra. Pois bem, então seriam trabalhadores que passariam a sofrer os efeitos da crise muito vivenciados a partir do desemprego que se tornou uma realidade naquele momento, mas que, por certo, era motivo de preocupação por parte desses trabalhadores que já acompanhavam todo o processo falencial. Então, nesse aspecto, é uma decisão difícil e negativa. Claro, não podemos deixar de dizer que sofremos também com esse impacto, né? Mas, por outro lado, o fato da empresa não estar em operação abre um leque de possibilidades também maior por parte de outros investidores que não tenham interesse em investir no ramo têxtil. Nós sabemos que o ramo têxtil vem sofrendo os efeitos de modo muito marcante da crise, tanto que vemos pelo noticiário o fechamento de várias empresas pelo Brasil afora, empresas que não contavam com tamanhas dificuldades como esta, que caminha ao longo de 15 anos num processo falencial, sem investimentos em marketing, sem acesso às linhas de crédito regulares, que são aquelas bancárias. Então, assim, com uma série de dificuldades, ela sobreviveu tanto tempo assim, por força da sua marca, né? Por força da operosidade, do comprometimento dos seus trabalhadores. Enfim, a energia positiva que permeou o funcionamento daquela empresa é uma coisa que salta aos olhos de quem conheceu ela em funcionamento e até de quem vai lá visitá-la hoje. Porque nós temos ouvido por parte das pessoas que vão lá o encantamento, a admiração com a forma com que o maquinário vem sendo preservado, bem cuidado, com a limpeza das instalações. Então, é uma empresa que tem uma positividade, uma força muito grande, mesmo depois de falida e mesmo depois de encerradas as suas atividades. Então, como eu disse, o aspecto de certa forma positivo que se destaca é a atração do interesse por parte de outros investidores, como eu mencionei. Leilão, então. Exatamente, são estes que hoje vêm conhecer a empresa, não para ficar com os maquinários, porque também os maquinários podem ser adquiridos separadamente por parte de outros interessados, mas quem sabe para investir num grande imóvel que fica, como eu disse, numa região extremamente nobre, por ser o acesso a uma cidade tão turística e próspera quanto Blumenau. Então, e aí falando o que há de novo no leilão, né, doutora? São todos os bens da massa falida que serão leiloados, todos divididos? Explique melhor para a gente, doutora. Sim, com relação ao formato, ao que há diferente. Realmente todos os bens serão levados ao leilão nessas duas datas mencionadas, que são dia 14 de agosto e 1º de setembro, só que distribuídos em diversos lotes. Então, um diferencial deste leilão é a possibilidade da pessoa dar lances em relação àquilo que lhe interessa, seja o todo, sejam as suas diferentes partes. Então, nós temos 27 lotes compostos. Do 1º ao 14º, nós temos lotes que envolvem imóveis. Ora 2 ou 3, ora 5, ora imóvel um conjunto maior, ora um conjunto menor, porque ao todo nós temos lá 22 imóveis, então dá para formar diversas composições. Não é só a indústria e a fábrica da Sulfabril, tem outros imóveis temos também. No outro lado da rua, temos logo depois da rua Itapema, onde funcionava a antiga cadeia pública, onde havia uma creche também da empresa Sulfabril. Então são várias composições de lotes, algumas com os equipamentos, outras sem os equipamentos. Como eu disse, até o 14º lote. No 15º nós temos lá vários veículos, depois nós temos as empilhadeiras e depois nós temos nos lotes seguintes, do 17º em diante, composições de lotes envolvendo os equipamentos. Aí oferecemos num primeiro momento, num bloco fechado, todos os equipamentos de cada um dos setores da empresa. Da parte de tecelagem, da parte de corte, da parte de tinturaria. A pessoa compraria todos conjuntamente em relação àquele setor.
E depois desse lote, os demais passam a ser mais fracionados. Então, como eu disse, há diversas composições e cabe aos interessados, então, procurarem analisar daqueles 27 lotes se há algum que melhor lhe interessa. E essa composição toda pode ser vista lá no site do próprio leiloeiro, que se me permite divulgar, porque isso faz parte, é www.exitoleilões.com.br. Lá nós temos o edital e nele constam todas as formas de composição de lotes, assim também de parcelamento, porque o número de parcelas acompanha a proporção do preço daquele lote. Então, conforme sejam lotes maiores, admite-se um parcelamento de até 72 vezes e lotes menores de 60, 24, 12 parcelas, como eu disse, conforme a composição e a expressão financeira daquele lote. Doutor, e o leilão, então, é dia 14 de agosto, vai acontecer aonde? Aqui em Blumenau mesmo? Vai acontecer aqui em Blumenau e no mundo inteiro. E aí, por conta disso, eu apresento também a outra novidade que eu esqueci de mencionar, que diz respeito ao modo como o leilão vai se dar. Pela primeira vez, nós faremos um lote que será, um leilão, que será simultaneamente presencial e online. Esta é uma novidade, né? Todos os equipamentos, a parte de infraestrutura, de internet e tudo mais está sendo adaptada no nosso salão do júri do Fórum Principal da Comarca de Blumenau, logo atrás do Ramiro Hidger, como nós conhecemos, nós aqui da cidade de Blumenau. Mas então, para os que quiserem fazer lances pessoalmente, lá será exemplo do que já aconteceu em outros leilões, mas também online. E por isso as pessoas que tiverem interesse em participar do leilão online, basta que se cadastrem. Isso deve ser feito com pelo menos 24 horas de antecedência no mesmo site, www.exitoleilões.com.br. E aí, por que acontece um segundo leilão? Por que não pode resolver tudo no primeiro já, doutora? Aparecerem interessados e compradores dos bens da massa falida? É importante que nós expliquemos isso para o cidadão, né? Porque às vezes, quando são designados 2 leilões e nós não temos sucesso no primeiro, a gente percebe as pessoas saírem um tanto quanto frustradas, porque acreditavam que o resultado positivo viesse ali. Nós que trabalhamos no meio sabemos que às vezes isso acontece, mas na grande maioria não. Na grande maioria, o palco da disputa, aquela que acontece com um lance que começa menor e vai crescendo com lances maiores por parte dos demais interessados, acontece no segundo leilão. Por quê? Porque a lei exige que sejam designadas 2 datas, justamente para que na primeira o lance fique limitado ao valor da avaliação. Mas na segunda data, por isso já são designadas as 2 desde o primeiro momento, na segunda data não. Na segunda data pode partir de outro valor abaixo da avaliação, desde que não seja considerado preço vil. A lei hoje não estabelece o que se considera preço vil. A lei não diz claramente se é 50%, 60% do valor da avaliação. O juiz é que decide. Preço vil seria aquele preço tão insignificante pelo qual o bem não deve ser vendido, sob pena de afetar o interesse do próprio devedor, que nesse caso é a massa falida e prejudicaria todos, né? Sim. Então é um preço que seria ilegal, indevido, por isso de tão insignificante. Então, por conta disso, há um parâmetro na legislação, na jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, que faz com que a interpretação conduza a um parâmetro de 50%. Então, entende-se que preço vil é algo aproximado do que for menor que 50%. Então, a partir de 50% se considera que não é vil. Só que, mesmo este percentual deve ser analisado com cautela quando nós pensamos na natureza dos bens, porque sabemos que os bens imóveis, por exemplo, tendem a valorizar, se não valorizar, mas pelo menos manter o seu valor de mercado, ainda mais naquela região que, como eu disse, gradativamente tem recebido aspectos positivos, né? Mas o maquinário, por exemplo, não segue a mesma linha, principalmente software, móveis, né? Então, tudo isso faz com que exija uma decisão judicial. O que nós queremos deixar claro é que a decisão vai ser prolatada no ato do leilão. Então, na medida em que houver um lance e for abaixo do valor da avaliação, imediatamente naquele instante a promotora se manifestará, representando então o Ministério Público, e no mesmo momento, logo em seguida, eu, representando o Poder Judiciário, então, decidirei a respeito. Ou seja, os lances não vão ter interrupção, né? A partir do primeiro, já os próximos se seguirão, de modo que não se deixe nada para depois. A gente quer sair daquele leilão com todas as decisões prolatadas e
se possível, com um bom resultado para comemorar. A tendência de que aconteça o leilão no dia 1º de setembro, doutora? Normalmente isso ocorre? Sim, normalmente acontece por esse motivo que eu disse, justamente porque os interessados sabem que no segundo eles podem partir de um lance abaixo do valor da avaliação. Menor, né? Mas isso não deve servir como desestímulo para que as pessoas pensem que vai ser vendido por um valor muito abaixo do valor da avaliação. Não. Nós temos exemplos na experiência de leilões que, às vezes, quando bem é concorrido, a disputa faz com que ele vá elevando e, às vezes, alcance e até ultrapasse o valor original da avaliação. Né? Mas, então, o que nós devemos ter é a certeza de que estamos agindo de acordo com os preceitos legais, com aquilo que a lei exige e que a justiça, claro, velará para que os bens não sejam vendidos a preço vil, mas que, claro, sejam vendidos por um valor que seja razoável com aquele patrimônio e que, na medida do possível, possa satisfazer as dívidas que estão aí aguardando o seu pagamento, a começar pelos créditos trabalhistas. Então, falando em créditos trabalhistas, tem aproximadamente 3 mil, é isso? 3 mil trabalhadores, doutora, numa expectativa aí desses leilões de agosto e setembro. E aí eu quero perguntar, antes de a gente falar um pouquinho sobre as dívidas trabalhistas, sobre os valores também que estão envolvidos nesse leilão. A avaliação inicial é de 132 milhões aproximadamente de todos os bens, doutora, que a senhora determinou. Isso. Quando nós pensamos no conjunto de todo o patrimônio da massa falida, nós temos esta avaliação feita no Poder Judiciário por um profissional habilitado para isso. Mas aí compõem todos os imóveis, que como eu disse são 22, máquinas, todos os equipamentos, os móveis, incluindo, claro, softwares também, e a marca. Só a marca tem avaliação de 40 milhões de reais. Então, em algumas composições de lote, nós teremos todos os bens, ou alguns deles, com a marca. Em outras composições, nós teremos sem a marca. E sem a marca, nós teríamos, então, o valor de aproximadamente 92 milhões. Né? E sobre a marca, Rodrigo, se me permite... Sim. É preciso dizer que é claro que ela sofre a influência do mercado e também da história da empresa. O fato da empresa ter passado por um processo falencial, de ter encerrado as suas atividades, tudo isso repercute na valorização ou não da marca. Mas nós não podemos deixar de considerar que essa marca tem uma força por si só muito grande. Eu penso que foi esse fator, concorrendo, claro, com o comprometimento dos trabalhadores, com a boa energia que sempre permeou as atividades da Sulfabril, mas essa marca, a força dela permitiu que ela se mantivesse firme durante esses 15 anos que a empresa continuou em atividade, mesmo falida, mesmo sem investimento em marketing, como se gostaria, né? E continuando a ser conhecida no mercado. Hoje, quando as pessoas falam no nome Sulfabril, isso já lembra um produto têxtil, porque ela esteve, a marca, entre as maiores do contexto nacional. Isto no final da década de 80, início da década de 90, esteve entre as 10 maiores empresas têxteis. Esta empresa chegou a contar com mais de 5 mil, ou com aproximadamente 5 mil funcionários. Então, não há dúvida que a marca pode interessar a pequenas ou médias empresas têxteis que eventualmente estejam bem no mercado, mas não contem com uma marca forte ainda. Algum investimento em marketing fará com que ela renasça fortemente. É isso que a gente acredita. Por isso é importante pensar na marca como um bem, sim, de grande valor a ser ofertado. Então, até para quem não é daqui da cidade, doutora, a senhora que inclusive trabalhou na Sulfabril, né, doutora? Por que a Sulfabril ela, assim, é tão querida pelos blumenauenses? Né? As pessoas gostam tanto dessa empresa. A senhora falou que teve mais de 5 mil funcionários e tal. Está há 15 anos nesse processo de falência. Mas foi uma empresa que enchia os olhos dos blumenauenses de orgulho, enfim, né? Isso mexe com a cidade, o caso Sulfabril, e acaba mexendo com toda a cidade, né, doutora? Eu não tenho dúvida que isso acontece, né? O carisma em torno da empresa, por parte principalmente das pessoas que integraram a empresa, trabalhando na empresa, mas também por parte de toda a coletividade, principalmente de Blumenau, mas não é só de Blumenau, é de toda a região, faz com que a gente perceba que essa empresa realmente participou e ainda participa muito fortemente da história do povo blumenauense. E por isso que a gente percebe também que as pessoas acompanham tão atentamente esse processo, né? Um fato curioso que você citou
é que eu trabalhei nesta empresa. Então, esta empresa também fez parte da minha história. Eu tinha aproximadamente 16 anos, então era uma adolescente, quando estava iniciando o curso de Direito aqui na Faculdade de Blumenau, na FURB, enfrentando dificuldades financeiras, porque a minha família é humilde e nós enfrentávamos, sim, dificuldades de custear o próprio preço da mensalidade. E eu já sabia que, trabalhando na empresa Sulfabril, ela custearia, com uma forma de bolsa, 70% do valor da mensalidade. E foi assim que boa parte da minha faculdade eu fiz, trabalhando na empresa Sulfabril, de modo que os outros 30% eram, inclusive, descontados da folha de pagamento. O trabalhador não se preocupava com nada, na medida em que somente vinha descontada essa diferença da sua folha, terminado o horário de expediente, havia o refeitório disponibilizando o lanche e as pessoas, a partir dali, tomavam um ônibus que aguardava o funcionário no pátio da empresa, levando para as instituições de ensino. Então, realmente, não há outra palavra para expressar o que o povo blumenauense sente por uma empresa desse porte, senão gratidão. E é da mesma forma que nós conduzimos esse processo, fazendo com que a efetividade se alcance, porque esse é o papel do Poder Judiciário, garantir que as decisões se tornem efetivas. Hoje o processo caminha de forma bastante tranquila, né, na medida em que não há decisões de grande porte mais a serem tomadas, embora muitas já tenham sido tomadas ao longo dessa tramitação, inclusive envolvendo muitos recursos, como as pessoas têm acompanhado. Não é um processo de fácil tramitação, é um processo relativamente complexo, tanto que hoje conta com mais de 80 tomos, cada tomo com 200 páginas. Então é um processo trabalhoso, mas é um processo que está bem administrado. Veja que as vendas ocorridas ano passado, quando nós vendemos 3 unidades, né, 2 desativadas e 1 ativa, vendemos a unidade desativada de Gaspar, a unidade desativada de Rio do Sul e a unidade em plena operação de Ascurra, né? Onde toda aquela mão de obra de 150 trabalhadores foi reaproveitada pelo adquirente. Então, como eu ia dizendo, todos aqueles problemas foram sanados, os adquirentes receberam a carta de adjudicação, puderam fazer a transferência regular, né, no registro de imóveis. Então, é um processo que caminha perfeitamente, né? Mas realmente esperando esse grande momento agora que se aproxima para que a gente consiga alcançar essa tal efetividade que vai se consumar com o pagamento dos credores. Quanto é que tem de dívida trabalhista envolvida nessa história da Sulfabril, hein, doutora, aproximadamente? É que os trabalhadores estão esperando. Veja só, hoje esse cálculo que eu tenho que dizer é sempre provisório, porque é um cálculo que vai se alterando na medida em que novas habilitações vão sendo feitas, né? Porque a empresa continua em operação, porque várias causas trabalhistas, claro, foram ajuizadas e tramitaram nos tribunais. A todo tempo nós recebemos certidões advindas da Justiça do Trabalho apontando novos créditos que vão se somar àqueles que já estão habilitados, né? Então, nós temos hoje aproximadamente 40 milhões devidos aos trabalhadores, que, como você disse, somam aproximadamente 3 mil trabalhadores. Neste número de 3 mil, nós temos aqueles antigos que estavam habilitados ao tempo da quebra, que foi a decretação da falência que aconteceu em 1999, e também aqueles que ingressaram agora por conta do fechamento da empresa, quando foi feita a rescisão desses 600 trabalhadores aproximadamente. Então, o débito trabalhista gira em torno disso. Mas, como eu disse, há demandas que estão em tramitação, inclusive uma que se encontra nos tribunais superiores com um valor bastante expressivo, porque envolve um crédito de insalubridade que compreende muitos trabalhadores, né? Tudo isso nos permite crer que, se nós tivermos o sucesso esperado nesses leilões, como nós acreditamos, nós consigamos pagar as dívidas trabalhistas. Nós trabalhamos demorado, com isso, doutora, com essa perspectiva. É rápido a partir daí? Não, o pagamento vai ser muito rápido. Na medida em que nós recebamos o crédito, o pagamento vai ser efetuado. Não podemos deixar de considerar que, por ser um investimento de grande porte, está sendo ofertado com um parcelamento, porque não se poderia imaginar vender um patrimônio deste porte sem que se permitisse um parcelamento ao adquirente. Então, na medida em que o crédito for sendo contabilizado na conta da Sulfabril, que na verdade é a conta judicial, né, os valores vão ser liberados para que nós possamos pagar os trabalhadores. O pagamento deve se dar com a maior naturalidade e eu acredito que sem nenhum percalço, porque já fizemos uma experiência que, por sinal, foi bastante positiva até para esse fim, que foi quando efetuamos o pagamento do primeiro rateio, na base de 15%.
todos os trabalhadores que estavam habilitados receberam 15% do crédito, do valor que tinham, né, devido, e isso permitiu que nós atualizássemos as contas bancárias respectivas, o CPF, todos os dados necessários para que agora, quando da efetivação dos novos pagamentos, tudo isso flua muito mais rápida e naturalmente. A senhora falou que o parcelamento pode ser até 72 vezes. As pessoas podem se perguntar aos trabalhadores, vou ter que esperar 72 anos para receber tudo? 72 meses, né? É que eu diria que não necessariamente, né? Na verdade, tudo depende de como a coisa vai acontecer, qual o número de parcelas que vai se dar. Só que nós temos que ter em mente que não há condições de esperar um investimento tão grande sem que haja o parcelamento. Porque qualquer pessoa que adquira aquele bem, com certeza vai ter que investir, porque do jeito que está, seja qual for o ramo de atuação que ele pretende, ele vai ter que fazer novos investimentos. Por outro lado, nós temos outros créditos que devem estar advindo e que nos permitirão, no futuro muito próximo, efetuar algum pagamento aos credores trabalhistas, né? Que são demandas judiciais onde a Sulfabril era credora. Então, tudo isso faz com que a gente tenha perspectiva de, se não conseguirmos pagar tudo, mas consigamos pagar uma parte expressiva e pelo menos que o trabalhador saiba quando vai receber a diferença, né? Eu acho que mais importante do que saber quando, né? A pior pergunta seria se vai receber, né? Muito melhor seria ele saber quando, né? Então, tendo a perspectiva certa do pagamento, eu acredito que nós estaremos muito mais próximos dessa efetividade que se espera, porque tudo é na medida do possível, né? Tá certo, doutora. Eu falei que 72 anos é porque já dura 15 anos e aí vai confundindo anos com mês, mas não é 72 anos. Sim, que bom, né? Se fosse 72 anos seria muito pior. Não estaríamos mais aqui para contar essa história. Doutora, né? Quitéria, então boa sorte no leilão, dia 14 de agosto, depois dia 1º de setembro. Tomara que os bens da massa falida Sulfabril sejam vendidos, apareçam interessados. Vamos repetir o site do leilão, do leiloeiro? Sim. Qual que é, doutora? É www.exitoleilões.com.br. Êxito Leilões. Êxito de sucesso, né? Êxito Leilões. Ok, então, doutora Quitéria, muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço pela oportunidade, a TVL. Tenho certeza de que é uma importantíssima contribuição que vocês estão prestando à sociedade. Obrigado. Doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez, que é juíza de direito aqui de Blumenau e está cuidando do caso da massa falida da Sulfabril, que já dura aí desde 1999 e agora em agosto e setembro tem novos leilões pela frente. O TVL Comunidade termina aqui. Muito obrigado você pela companhia. Fique na companhia da TVL. Até a próxima. Tchau, tchau.